Olá, meu querido investidor. O que será que está acontecendo hoje com a MRV? Isso que a gente vai ver. Eu sou Eduardo Batista, não considero isso uma recomendação de compra nem de venda desse ativo, é apenas para a gente se informar o que está acontecendo com a MRV. Será que vai voltar a cair a preços extremamente oportunos? Ou isso é apenas uma correção e já já ela volta a decolar? E aí, o que você acha? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Vamos lá, vamos analisar o que está acontecendo com a MRV. Se a gente for verificar hoje, as empresas do setor, como regra geral, estão subindo, né? A MRV aqui está com pico de queda, 4,71% no horário que eu estou olhando aqui, né, 16h40. Ela está com pico de queda. É a MRV a que tem a maior queda. E esses últimos dias ela vem subindo bastante, né? Ela vem e despontando em sentido oposto, uma empresa em recuperação judicial, João Forte, que também atua no ramo imobiliário e além de outros setores. E ela tem aqui dado um short squeeze, né? Já está aqui no valor de 25% de subida hoje, e seguido por Tenda, né? E outras empresas do setor imobiliário. Então, com certeza a MRV tem algum problema. Você não concorda comigo? Se você concordou, às vezes você pode estar errado, porque uma coisa que a gente não pode ter na Bolsa de Valores é certeza de nada. Mas vamos lá, vamos para a informação que é relevante. Para a gente entender, gente, vamos ver como se comportou a MRV no resultado, no panorama geral do primeiro trimestre de 2025. E é interessante logo de cara para falar que alguns analistas falaram que esperavam um resultado melhor. O que é normal de muitas empresas. Isso, principalmente quando dado por analista, faz a ação cair bastante, né? Quando diz que eu esperava melhor, e a gente sabe que principalmente pessoa física, que é mais emocionada, tende às vezes fugir da ação. E a gente olhando aqui, a gente vê uma receita líquida que foi melhor do que ano passado. A receita da MRV foi na casa de 2,29 bilhões, que foi 20% superior comparado com o mesmo período do ano passado, demonstrando aí que ela obteve uma maior receita. Mas também isso não quer dizer que o dinheiro que se coloca no bolso, que é o lucro líquido, foi maior, né? Isso que a gente vai ver. E a margem bruta também cresceu um pouco, né? O dinheiro lá que se tem de resultado depois que se paga os custos diretos ali de venda, né? Não se considera os demais gastos da empresa. O mais interessante para a gente é a margem líquida, que posteriormente a gente vai ver. Mas a margem bruta é interessante saber que também subiu um pouco. E nesse sentido a gente olha o lucro líquido da empresa, né, que termina sendo o que importa, o dinheiro que realmente a empresa coloca no bolso. E aqui ficou em 26 milhões. E ano passado foi de 54 milhões. Então a gente percebe que foi bem melhor ano passado. 26 milhões versus 54 milhões ano passado. Então basicamente foi metade o valor do lucro líquido. Ou seja, embora a receita seja maior, né? 20% maior. O que se realmente colocou no bolso é menor, pô, é 26. Então a empresa foi bem inferior ao ano passado, se for considerar que trabalhou mais, mas teve menos dinheiro. Claro, parte disso aí é devido às dívidas altas, o aumento da taxa Selic e outros fatores que a gente vai analisar aqui. Bem, pessoal, e aqui sem olhar os números exatos da margem líquida, mas só para você entender que você vê que a margem, realmente a margem líquida, o que se coloca realmente no bolso, é pequena. Ou seja, a comparação de quanto se entrou de dinheiro, quanto foi a receita, e realmente quanto se ficou para a empresa depois de pagar todos os seus custos, todas as suas dívidas, foi pequeno. Porque aqui você teve 2,29 bilhões de receita, mas apenas 26 milhões de lucro líquido. Agora, gente, uma coisa que é muito importante a gente entender foi porque a empresa sofreu um pouco, está sofrendo um pouco, e isso tem a ver com a sua subsidiária nos Estados Unidos, a Rezer. Porque você vê que no Brasil ela até teve um lucro, embora abaixo do esperado, 26 milhões. Mas quando você bota o resultado consolidado e você vai considerar a Rezer nos Estados Unidos, que foi o seu principal problema, lá foi muito ruim, foi ruim demais. Então, ela saiu de um lucro líquido de 26 milhões para um prejuízo líquido de 263 milhões. Ou seja, a empresa apresentou prejuízo devido à sua subsidiária nos Estados Unidos. Ou seja, parte aí do que a empresa vem sofrendo, sem dúvida nenhuma, envolve
o prejuízo elevado que teve na Resia nos Estados Unidos. E, obviamente, ela também está com maiores despesas comerciais. A gente sabe que basta a taxa Selic estar elevada, essas empresas que precisam de muito capital financeiro para construir, para investir, elas vão continuar pegando dinheiro, mas elas vão continuar pegando dinheiro como? A juros maiores. Por quê? A taxa Selic está maior, a taxa básica de juros do Brasil está maior. Bem, a empresa, obviamente, ela apresentou resultados fracos aí no primeiro trimestre de 2025, mas a gente percebe que a empresa vem melhorando gradualmente e tem realmente subido, tem melhorado e tem melhorado as suas despesas, sendo que a Resia dos Estados Unidos foi, inclusive, reconhecido impairmente, que nada mais é do que os ativos de uma empresa serem reconhecidos como tendo menos valor do que eles parecem valer. Vamos dizer que apartamentos lá que parecem, acreditam que vale 100 milhões, mas na verdade perceberam que eles não têm realmente esse valor de 100 milhões. Aí reconhece isso na contabilidade da empresa e isso termina afetando o lucro líquido da empresa, né? Porque se você acha que tem um ativo de 100 milhões, esse ativo vale 1 milhão apenas, então 99 milhões vão ser abatidos do seu resultado. Então, por isso também, isso termina influenciando. Embora não saia dinheiro do caixa, mas isso termina influenciando no resultado da empresa. E quando a gente vem para mais recente, né, segundo trimestre de 2025, a gente percebe que o prejuízo líquido consolidado, ou seja, mais uma vez juntando o resultado da MRV aqui no Brasil, que tem melhorado, além disso, o resultado da Resia nos Estados Unidos. Poxa, foi pior ainda, foi 775 milhões. E parte disso foi também o reconhecimento do impairments na Resia nos Estados Unidos, que eu já expliquei anteriormente. Ou seja, um ativo tem um valor elevado de mercado. Na verdade, a empresa coloca na sua contabilidade que o ativo tem um valor mais alto, mas o mercado não reconhece esse valor. Vamos dizer que vale a 1 bilhão e, na verdade, para a empresa, né, na contabilidade da empresa, mas o mercado não aceita pagar 500 mil. Então, 500 milhões. Então, obviamente, esse valor tem que ser reconhecido na contabilidade. Isso afeta muito o resultado da empresa. Então, a Resia termina tendo um impacto muito negativo nas demonstrações financeiras da MRV. E esperamos que ela consiga dar a volta por cima, tomando alguma atitude em relação à sua subsidiária nos Estados Unidos. Bem, a MRV foi melhor do que o primeiro trimestre, aqui os seus resultados no Brasil foram 125 milhões, demonstrando aí que a empresa está melhorando os seus resultados, o seu lucro líquido ajustado está muito bom. O problema é quando a gente trata do consolidado, né, que considera aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Aí o negócio está um pouco complicado para a MRV. Ou seja, o bizu dos investimentos para a MRV são aqui no Brasil. Resia, ou seja, a subsidiária da MRV nos Estados Unidos, está dando problema, está dando perda, está gerando perdas. Bem, pessoal, nas minhas pesquisas aqui eu não encontrei nada de muito relevante em relação à MRV. Talvez algum analista, alguma casa de análise tenha dito, que eu não encontrei nas minhas pesquisas, tenha dito que a MRV não está performando bem, por isso vale a pena se desfazer das ações, decretou venda nas ações e por isso ela pode estar caindo. Mas pode ser só um movimento normal, um movimento de momento, considerando que ela tem subido muito nos últimos dias e agora ela está sofrendo uma correção. Como a gente sabe, basicamente nenhuma ação sobe indefinidamente. É normal fazer alguma correção, pode ser até um bom momento para se entrar com novos aportes. Eu estou bem confortável com a MRV, não pretendo vender as minhas ações, até porque é uma empresa que eu acredito que vai subir mais ainda. Acredito ela ali na casa dos 14, 15 reais. E quando chegar lá eu penso se vale a pena continuar ou vender, ou pelo menos botar ali uma ordem de venda se chegar a um determinado valor, ou seja, um stop na ação e ficar aguardando. Se cair eu vendo, se continuar eu vou continuando indefinidamente com a ação. Considero uma boa empresa, mas não considere o que eu estou te falando como uma recomendação de compra nem de venda. Faça sua análise e chegue às suas conclusões. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo.